noite, doutora Bésia. Boa noite. A senhora, como profissional de médica, qual é a sua opinião sobre as células-tronco? Sobre o uso das células Sobre o tronco? uso das células-tronco. Bom, em primeiro lugar a gente precisa definir que células-tronco elas são células que elas podem originar outros tecidos do corpo e essas células elas têm, a gente tem diversos tipos de células, na verdade, de células-tronco. E a gente tem as células-tronco embrionárias, né, que são as que dão maior questão ética, maior discussão, e tem também as células-tronco adultas que têm potenciais diferentes de fazer o seu papel, elas têm potenciais diferentes de gerar tecidos. Na verdade, as células embrionárias elas têm a capacidade de gerar todos os tipos de tecidos, enquanto as células já adultas elas só têm a capacidade de gerar aquele tecido de onde ela já veio. Então, com isso a gente tem uma diferença muito grande e gera uma discussão muito grande, porque dentro da medicina as células-tronco elas foram elaboradas no intuito de sanar várias doenças, como cânceres, como doença de Parkinson, mal de Alzheimer. Então a gente tem várias doenças que hoje em dia elas não têm cura e que elas poderiam ser curadas se a gente pudesse utilizar essas células-tronco. As células-tronco embrionárias elas levam uma discussão maior porque leva-se em consideração a questão ética, que é a questão de se você estaria ou não provocando a morte, ou seja, gerando um embrião que já seria fadado à morte, porque você estaria tirando essas células para aproveitar em outras pessoas com outras patologias. A medicina ela tem, claro, várias vertentes, então tem profissionais que concordam e tem outros que discordam disso. E tanto que a discussão ela é bem ampla em relação a isso. Em relação às células adultas, o uso já está bem mais tranquilo em relação à classe médica, como também em pessoas de diversas religiões. A gente já tem um papel mais definido em relação a isso, porque você não estaria trazendo a morte, como diriam eles, a ninguém. Então você estaria utilizando células para se diferenciar, elas vão se diferenciar e vão formar aquele tipo de tecido. Por exemplo, células do fígado, elas originariam outras células do fígado. Do pâncreas, originariam outras células do pâncreas. Então, você não estaria prejudicando essa pessoa, assim, de onde você estaria tirando. As embrionárias, não. Eu, como profissional médico, acredito que o uso das células-tronco traz uma grande coisa, um grande avanço para a medicina, na verdade, porque a gente teria a possibilidade de tratamento de várias coisas, como diabetes, como câncer, coisas que realmente a gente tem um índice de sucesso pequeno e até nulo, né, em determinados casos, algumas doenças que não têm cura. E isso aí estaria propiciando para a gente um grande avanço médico. Com relação às células embrionárias, eu ainda acredito que as células embrionárias, se você for pensar em gerar uma criança, assim, um feto, apenas para esse fim, você vai pensar realmente assim, poxa, a gente estaria provocando a morte de alguém. Mas se você pensar pelo lado que nessas clínicas de fertilização, a gente tem várias clínicas de fertilização in vitro, e nessas clínicas a gente já tem vários embriões que são colocados, são gerados, são formados para tentar gerar uma vida, mas em muitos deles eles não geram a vida. Então, na verdade, o que a gente tem? A gente tem vários embriões que vão para o lixo. Então você pode aproveitar o quê? Esses embriões eles não já iriam para o lixo? Por que a gente não pode utilizar esse mesmo embrião que ia para o lixo para poder salvar a vida de uma pessoa? Você não estaria gerando a vida mesmo assim? Então você estaria fazendo o quê? Uma pessoa que tem uma doença que ela não teria cura, você estaria pegando um embrião que iria para o lixo, ou seja, não seria utilizado, e estaria salvando uma vida. Então se você pensar por esse lado, que é o lado que eu acredito, você concordaria com o uso das células-tronco. Felizmente a gente não tem um uso ainda muito grande disso, o custo disso é muito alto também, mas em diversos países da Europa, em países como também a Austrália, Estados Unidos, outros países fora da Europa, também já se tem a aprovação desse uso. Aqui no Brasil a gente ainda tem uma discussão muito grande, muita coisa pela frente ainda para poder definir isso aí. Mas eu acredito que o uso das células-tronco realmente vai trazer um grande avanço para a medicina. E independente de questões religiosas ou o que quer que seja, só você estando nessa situação de você precisar de um pâncreas porque você tem diabetes, ou você precisar de um fígado e não ter um transplante, você tentar arrumar um doador compatível e você não ter, você precisar de um coração porque você infartou e aí você não vai ter mais essa vida que você teria. Se você estiver nessa situação, você não ia querer ter uma célula-tronco que pudesse fazer você ficar bom de novo?
Então, acho assim, todo mundo pensando por esse lado, sendo um pouco egoísta, você estaria vendo que assim, muitas pessoas no mundo poderiam estar sendo beneficiadas por isso. E eu acho que assim, se ia para o lixo mesmo, nessas clínicas, eu falo das clínicas de fertilização, não de gerar assim, especificamente para isso. Mas eu acredito que se a gente pegar as células embrionárias, desses embriões, assim, você vai para fertilizar uma pessoa, e aí você utiliza esse embrião, e aí um vai fertilizar e o restante vai se perder. Se ele vai para o lixo, a gente pode muito bem aproveitar e salvar diversas vidas com isso. Então, assim, minha opinião como médica é favorável, sim, ao uso de células-tronco, claro, com muito estudo, com todo cuidado, para a gente não estar ultrapassando barreiras, criando mutações e gerando coisas que realmente, assim, não são devidas, não são próprias à vida. Ok? Doutora, muito obrigado. Por nada. Prazer. Obrigado.